Olá meus amores, esse é mais um vídeo do canal Conhecendo o Paraná em Duas Rodas. E este é um vídeo do quadro Cantinho do Historiador. E hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos gravar sobre a Grécia Antiga. E estudar a Grécia Antiga é entender o presente. Na verdade, estudar o passado é entender o presente, mas a Grécia Antiga em especial. Todos vocês já ouviram aquela famosa frase, a Grécia é o berço do Ocidente. E é verdade, foram eles que inventaram a democracia, foram eles que inventaram o teatro, foram eles que inventaram a filosofia. E além das coisas que eles inventaram, eles desenvolveram muitas coisas. Eles desenvolveram a matemática, desenvolveram a arquitetura, a escultura. Foi um povo fabuloso. E nós vamos começar a entender a Grécia Antiga. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. A Grécia Antiga é dividida em 5 períodos. O primeiro período é o chamado período pré-homérico, que vai do século 20 a.C. ao século 12 a.C. Depois vem o período homérico, que vai do século 12 a.C. ao século 8 a.C. Depois do período homérico, nós temos o período arcaico, século 8 a.C., termina no século 6 a.C. E depois do período arcaico, vem o período clássico, o famoso período clássico, século 5 e século 4 a.C. E depois, por fim, nós temos o período helenístico, que começa no século 4 a.C. e termina no século 1 a.C. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre o período pré-homérico, o primeiro período da historiografia da Grécia Antiga. Esse período é o período de formação do povo grego, é onde se origina a Grécia. Nós vamos entender as origens da Grécia. E a Grécia nasce a partir de 5 civilizações: os cretenses, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Vamos entender primeiro os cretenses. Cretenses porque eles viviam na ilha de Creta. E ao viver na ilha de Creta, eles formaram várias aldeias na ilha de Creta e construíram alguns palácios. Em torno desses palácios giravam a vida econômica, política e religiosa dos habitantes ali da ilha de Creta. E eles viviam numa ilha, então eles não eram autossuficientes. Então eles precisavam comercializar com outros povos. E para comercializar com outros povos, eles precisavam sair da ilha e ir até o continente. Então eles desenvolveram muito as navegações. Eles eram grandes navegantes para a época e grandes comerciantes. Então, vamos lembrar, os cretenses eram grandes navegantes e grandes comerciantes. Depois dos cretenses, chegaram os aqueus. Mas os aqueus, diferentes dos cretenses que habitavam a ilha, os aqueus já habitaram a parte continental da Grécia. Os aqueus também eram grandes comerciantes e eram grandes navegadores. Mas os aqueus tinham uma coisa a mais que os cretenses, porque os aqueus, eles davam valor à vida militar, eles se preocupavam com a parte militar, com a defesa da sociedade. Eles construíram cidades fortificadas, cidades que muitas delas tinham muros de mais de 10 metros de altura. E nós estamos falando de há 4.000 anos atrás. Então vejam que era uma civilização muito à frente da sua época. Eles construíram também muitas cidades, com destaque para Micenas. Micenas era a capital dos aqueus. Depois dos aqueus vieram os jônios e vieram os eólios, que também habitaram ali a parte onde era a Grécia continental. Esses povos viveram de uma certa forma pacificamente entre eles. Entre eles, porque com outros povos a coisa já não era tão pacífica assim. Vamos lembrar que foi nesse período, no período pré-homérico, que aconteceu uma das principais guerras da história da humanidade, talvez a mais famosa delas, que é a Guerra de Troia. Guerra de Troia, que foi uma guerra entre os gregos e os troianos. Mais especificamente entre os aqueus e os troianos. Os troianos, Troia fica onde fica a Turquia hoje. Então, Troia ficava, né, onde fica a Turquia hoje. Agora, para falar da Guerra de Troia é um pouquinho complicado, porque o que nós sabemos da Guerra de Troia foi narrada pelo poeta Homero. E o poeta Homero, ao narrar a Guerra de Troia, ele mistura o que seria fatos históricos com mitologia grega. Então é difícil saber o que realmente aconteceu ali na Guerra de Troia. Mas eu vou explicar para vocês um pouco
do que Homero, do que o poeta Homero nos traz. Bem resumidamente, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou falar um pouquinho da Guerra de Troia pelo olhar do poeta Homero. Para começar, por que teve a Guerra de Troia? E aqui nós já percebemos que, olha a mistura da mitologia. O poeta Homero diz que a Guerra de Troia aconteceu a partir de um casamento. Como assim? Teve um casamento entre Tétis e Peleu. Tétis e Peleu convidaram todos os deuses para o seu casamento, menos a deusa Eris. Eris era a deusa da discórdia. Alguém vai convidar a discórdia para o casamento? Não fazia sentido. Mas Eris ficou muito brava. Ela ficou super irritada porque todos os deuses estavam lá, as deusas belíssimas, desfilando seus vestidos, e ela ficou de fora. Ela ficou irritadíssima. E ela falou: vou fazer uma vingança para esse povo. Ela fez uma maçã de ouro. E ela, de uma forma invisível, lembrando que ela era uma deusa, invisivelmente, ela entra na festa de casamento, deixa essa maçã ao lado do bolo dos noivos, em cima da mesa principal, e escreve na maçã: para a mais bela. Só escreveu isso: para a mais bela. As deusas falaram: mas quem que é a mais bela? Afrodite disse: sou eu. Atena disse: sou eu. E Hera falou: sou eu. Bem, e agora? Para quem vai ficar a maçã de ouro? Zeus chama Paris. Paris era o príncipe troiano, filho do rei Príamo, irmão do príncipe Heitor, do valente príncipe Heitor. Zeus chama o Paris e fala: agora você vai escolher quem é a mais bela. Aí, Atena era a deusa da sabedoria, chegou para o Paris e falou: se você me escolher, eu vou transformar você no homem mais sábio do mundo. A Hera, que era esposa dos Zeus, deusa da família, falou: se você me escolher, eu vou transformar você em um homem rico e poderoso. Afrodite disse: se você me escolher, Paris, você terá o amor da mulher mortal, da mais bela mulher mortal. Ares pensou e escolheu Afrodite. Passou-se um tempo, o Paris e o seu irmão Heitor foram fazer uma missão diplomática. Foram em missão diplomática até a Grécia. Quem era a mulher mais bela dessa época? Era Helena. Helena era considerada a mulher mais linda. Só tem um problema: Helena era esposa do rei Menelau. Todos que conheciam a Helena ficavam embasbacados com seu encanto. Ela era linda, ela era belíssima. Mas ela era esposa do rei Menelau, poderoso rei Menelau. Eles vão em missão de paz, missão diplomática. Troia com a Grécia. Lembram-se que a Afrodite falou que ia dar o amor da mulher mais bela para o Paris? Pois então, era Helena. Afrodite, ela era uma deusa, ela era a deusa do amor. Ela tinha o poder de fazer com que qualquer um se apaixonasse, amasse quem ela quisesse, da forma como ela quisesse. O que ela fez? Ela fez com que Helena amasse Paris. E fez com que Paris amasse Helena. Mas Helena não era casada? Pois bem, era. O que Paris fez? Raptou Helena. Levou Helena para Troia. E não contou para ninguém, nem mesmo para o seu irmão. Ao chegar em Troia, Paris não teve outra opção. Ele teve que contar para o seu pai, para o seu povo, que aquela era Helena da Grécia, esposa do rei Menelau. As pessoas ficaram preocupadas porque sabiam o que ia acontecer. Menelau viria se vingar. Mas o rei Príamo deixou com que Helena morasse em Troia junto com Paris, o que não tardou para que Menelau juntasse o maior exército feito até então. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 10 mil navios. Vocês têm noção? Mais de 10 mil navios que atravessaram o Mar Egeu até Troia para buscar Helena e vingar a honra do poderoso rei Menelau. Troia
era cercada por grandes muralhas. Nunca ninguém tinha conseguido invadir Troia, por conta das suas muralhas. Bem, os gregos tentaram. Foram mais de 10 anos de guerra. Gente, vocês têm noção do que é isso? Não é um dia. Não são 10 semanas, não são 10 meses. São 10 anos de guerra. Quantos gregos morreram, quantos troianos morreram? Foi uma carnificina de ambos os lados. Foi uma guerra terrível. Tanto é que ela é uma das guerras mais famosas que nós temos na história da humanidade. Muito bem. Os gregos tentaram invadir Troia e não conseguiram. 10 anos. Não conseguiram. Aí eles tiveram uma ideia. Fizeram um cavalo muito grande. Cavalo oco, de madeira. Chegaram para os troianos e falaram: olha, realmente nós vamos desistir, vocês ganharam a guerra, nós não conseguimos mesmo invadir aqui, nós não podemos com vocês, e para provar que nós estamos indo embora e que vocês ganharam, nós estamos deixando aqui para vocês um presente. Cavalo enorme, gigantesco, de madeira. Qual é o problema? Esse cavalo estava oco, e dentro do cavalo tinha vários soldados gregos, ou seja, eles não desistiram da guerra, coisa nenhuma, mas falaram que desistiram. A princesa Cassandra desconfiou, tentou alertar as pessoas, ninguém deu ouvidos a Cassandra. Pegaram presente de grego. Vocês já ouviram a expressão presente de grego? Vem daqui, que na verdade não é um presente, é uma armadilha. Pegaram o cavalo, colocaram, olha só, colocaram dentro dos muros de Troia, da cidade de Troia, que ninguém conseguia entrar, colocaram o cavalo lá. E aí eles festejaram, imagina só, né? Ganhamos dos gregos, os gregos foram embora, ganhamos a guerra, festejaram, beberam muito, comeram muito, dançaram, festejaram, deram glórias aos deuses, fizeram sacrifícios aos deuses pela vitória. À noite, estavam cansados de tanto festar, beber, comer. Os gregos que estavam dentro do cavalo, ao anoitecer, saíram do cavalo e abriram os portões de Troia. Ao abrir os portões de Troia, o exército grego, que estava escondido, que não tinha ido embora coisa nenhuma, entraram em Troia. Arrasaram Troia, saquearam Troia, tacaram fogo nas casas, nos monumentos, nas igrejas, em tudo. E destruíram Troia. Mataram os homens, escravizaram as mulheres. Foi uma coisa terrível. Os gregos ganharam a guerra. E é daí, repito, que vem a expressão presente de grego, ou seja, numa artimanha, os gregos ganharam a guerra dos troianos. Passados alguns séculos, depois que os gregos ganharam as guerras, tudo certinho ali, aí vem os dórios. Lembra que eu falei que eram 5 povos? Até agora eu tinha falado de 4. Cretenses, aqueus, eólios e jônios. Então, surgiu o 5º agora, que eram os dórios. E esse povo, é a partir desse povo que nós vamos ter uma formação muito forte da cultura grega, porque eram povos guerreiros. Lembrando, os gregos, eram guerreiros. E essa tradição vem do povo dório. Os dórios invadem tudo ali, destroem tudo. Muitos daqueles povos, dos aqueus, dos jônios, dos eólios, saem dali porque não suportavam a guerra com os dórios. Os dórios eram poderosíssimos, eles conheciam as armas de metal. E aqui que nós temos a chamada primeira diáspora grega. Os dórios invadem ali, ficam ali e passam a residir ali. Quando os dórios invadem, acaba o período pré-homérico e começa o período homérico. Mas o período homérico eu vou contar para vocês em outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então nós paramos por aqui e no próximo vídeo, no próximo capítulo, nós vamos falar sobre o período homérico. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, nos dê uma força. Se você tem alguma crítica, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que nós vamos responder a vocês. E do mais, não percam o próximo capítulo, o período pré-homérico.